Muito bem, hoje estamos recebendo o seu José de Ribamar Costa Veloso, mais conhecido dentro da Arquidiocese de São Luís, também nas comunidades, paróquias, como seu Veloso, que é coordenador do Terço dos Homens do Regional Nordeste 5. E o nosso tema vai ser sobre falar, além do grupo do Terço dos Homens, mas também o Dia Estadual do Terço dos Homens, que foi incluso no calendário de eventos do Estado do Maranhão no último dia 15 de junho. Seja bem-vindo, seu Veloso, ao Roda Viva da 560 e também à Rádio Educadora do Maranhão. Bom dia. É uma satisfação enorme estar presente aqui na Rádio Educadora, como uma oportunidade de levar uma mensagem aos homens do terço. Perfeito, isso mesmo. E até como objetivo de chamar outros a participar. E no finalzinho da entrevista, o senhor é convidado também a fazer esse momento de convite aos homens que participam, escutam todos os dias a Rádio Educadora, a participar desse movimento tão forte, tão significativo para a Igreja Católica. A princípio, seu Veloso, em que consiste o grupo do Terço dos Homens e quando foi criado, mais ou menos? Olha, o Terço dos Homens, houve uma primeira tentativa em 1937. Só que não deu certo. Isso foi em Sergipe, num município chamado Itabi. Sim. Mas não deu certo. 60 anos depois, em 1997, em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, um grupo de homens que acompanhavam suas esposas para as orações noturnas, que eles ficavam esperando e sem fazer nada, e resolveram rezar o terço. E aí começou o Terço dos Homens, em 1997. De Jaboatão dos Guararapes, ele foi para Olinda, também em Pernambuco. E de Olinda, ele se ramificou. Começou a espalhar pelo Brasil todo, mas principalmente pelo Nordeste. E ele chegou aqui no Maranhão em 2006, quer dizer, 9 anos depois. Por quê? Aqui na paróquia São Paulo Apóstolo, tinha um padre chamado Oswaldo, que é pernambucano. Então, todo final de ano, ele ia passar as férias com a família, a festa de final de ano. E, por coincidência, tem um padre cearense, aliás, que trabalha no Ceará, mas que é maranhense, que vinha para cá passar as férias com a família. Então, esse padre o substituía no São Paulo Apóstolo. Entendi. Então, quando o padre Oswaldo retornou, ele veio com essa novidade. E criou o terço na paróquia São Paulo Apóstolo e depois a coordenação estadual. O nome era coordenação estadual. Porque o terço ele ainda não era reconhecido pela CNBB. Era uma coisa só informal. E Alfredo, que foi esse primeiro coordenador, foi até o final de 2012. E na época eu me dava muito com o padre Oswaldo e a gente criou o nosso terço na Coama, que eu frequento a Coama, lá eu sou ministro da Eucaristia. Sim. Na época eu era o presidente do Conselho de Administração da Igreja. E a gente criou o terço no dia 9 de maio de 2006, fizemos 15 anos agora. Nossa, que bom. Então em 2011, a CNBB reconheceu o Terço dos Homens como algo oficial da Igreja. Então passou a se chamar THMR, Terço dos Homens, Mãe Rainha, com toda a estrutura que tem as outras pastorais. Por isso que o nome, que na época era Coordenação Estadual, hoje é Coordenação Regional Nordeste 5. Entendi. Porque o Nordeste tem 9 estados, mas eles são agrupados em 5 regiões. Então o Maranhão é o Nordeste 5. Porque se você pegar o mapa, o Nordeste começa ali no meio do mapa e vai até lá em cima. Então, tem alguns estados que se juntam, 2, 3, aqueles bem pertinho. E o Maranhão, como é um estado grande territorialmente, ele ficou como sozinho, Nordeste 5. Então, seguindo toda essa metodologia da igreja, o Terço dos Homens antigamente era chamado de GOTS, Grupo de Oração Terço dos Homens. Aí ele passou a se chamar Mãe Rainha, e pegou a mesma estrutura. Então, por exemplo, como é essa estrutura? Então, no Maranhão nós temos a coordenação regional, aí abaixo vem as 12 coordenações diocesanas.
Aí, abaixo da coordenação diocesana, vem a forma de como a diocese trabalha. Por exemplo, a diocese de São Luís e a de Bacabal trabalham no sistema de forania. Já a diocese de Viana trabalha com o negócio de áreas, a área dos lagos e a área de Pinaré. A região de Imperatriz trabalha com setores, e assim vai. Cada diocese tem a sua particularidade. Então, depois desse grupo de forâneos, vem os coordenadores paroquiais. Por exemplo, a diocese de São Luís, eu digo pela experiência do ECC, que a gente passou lá 12 anos no conselho do ECC, a diocese de São Luís tem 56 paróquias. E tem paróquia que tem 8, 9 comunidades, tem paróquia que tem 3, 4. Varia muito. Se você der uma média de 5 por paróquia, nós vamos ter 280 igrejas na diocese de São Luís. Quando a gente fala diocese de São Luís, nós estamos falando dos 4 municípios da ilha e mais 11 que estão no continente. É um pequeno núcleo aqui, Santa Rita, Bacabeira, Rosário, outro núcleo, Morros, Axixá, Juscelino, Icatu e Cachoeira Grande. E mais na frente, 3 municípios, que é a Primeira Cruz, Coberto de Campos e aquele que negócio de lençóis aí, que eu sem ser Parnaíba, Santo Amaro, pois é. Então são 15 municípios que tem a diocese de São Luís. Então o que acontece? Na minha visão, desses 280 igrejas que a gente tem aproximadamente 200 grupos de textos. Nossa! Tem paróquia, tem igreja, aliás, que tem grupo com 80 homens, como a igreja de São Paulo Apóstolo é uma delas. Mas tem igreja que tem 10, 15 pessoas. Mas se você botar uma pela outra, em torno de 25 membros por cada texto desse, você vai ter 5.000 homens rezando o texto na Arquidiocese de São Luís. Bênção. Então, e para as dioceses, se você botar 1.000 homens por cada diocese, porque o Maranhão tem 217 municípios, são 12 dioceses, dá uma média de 18 municípios por diocese. Se você botar pelo menos 1.000 em cada diocese, nós vamos ter 11.000 nas outras dioceses e 5.000 em São Luís. Então nós vamos ter uma média de 16.000 homens envolvidos no texto dos homens. Muita gente, né? Que bênção. Muitos homens intercedendo pela igreja. Isso. Olha só que maravilha. Porque a igreja, ela foi avançando e deu aos leigos 2 mecanismos importantes. Um é o encontro de casais com Cristo, que foi criado em 1970 pelo padre Alfonso Pastore e que chegou aqui no Maranhão em 83. É um instrumento para trazer a família para dentro da igreja. Por isso que o nome é Encontro de Casais com Cristo. E o outro instrumento é justamente o texto dos homens, para trazer o homem para dentro da igreja. Porque a gente diz que a igreja foi criada pelos homens, não foi Jesus e seus apóstolos. Então, se você for numa missa hoje, em cada 10 pessoas, você vai ver 7 mulheres e 3 homens. O homem tem até vergonha, a não ser aquele protestante, mas o católico tem até vergonha de andar com uma Bíblia. E ele, onde chega, ele tem vergonha de expressar a sua religiosidade. Uma triste realidade. Já o protestante, quando ele chega, ele já quer fazer a tua cabeça para ir para a igreja dele, né? É verdade. Então, nós católicos precisamos de muita evangelização. Perfeito. Então, seu Veloso, a Valéria Valdez, que está nos acompanhando diretamente da cidade de Balneária de São José de Ribamar, vai fazer um questionamento. Valéria. Bom dia, seu Veloso, seja bem-vindo à Rádio Educadora. Valéria Valdez falando aqui diretamente do estúdio da Rádio Educadora no Santuário do Padroeiro do Maranhão. Minha pergunta aqui relacionada à pandemia. Sabemos que a pandemia tem dificultado os encontros presenciais. Como o movimento tem se organizado nestes tempos? Olha, não está atrapalhando tanto não, porque um grupo de texto dos homens, ele varia em torno de 20, 25 homens. E se você considerar que a nave de cada igreja é grande, e o texto é realizado sem missa, sem nada, num horário específico para eles, então se você espalhar esses homens numa igreja,
tranquilamente dá para fazer. Houve um período aí, por determinação de lei do governador, que o texto se recolheu, mas agora já está voltando às atividades, inclusive lá no Memorial São João Paulo II, que a gente celebra uma missa um domingo, no quarto domingo de cada mês. Lá cabe uma média de 300 pessoas, mas como nós estamos fazendo, por conta do distanciamento, nós estamos colocando em média 100 pessoas apenas, para facilitar todo mundo de máscara, o álcool gel lá, a distribuição de todo mundo. Perfeito. Inclusive, o senhor já até trouxe algumas questões sobre o texto dos homens, mas o Mateus do Brasil tem um questionamento. Seu Veloso, qual a missão e o objetivo do texto dos homens? Evangelizar outros homens. Quer dizer, o que é evangelizar? Evangelizar é colocar Jesus no coração do outro. Então, no momento que aquela pessoa passa a ter Jesus, eu sou missionário do dízimo, eu uso muito essa expressão, colocar Jesus no coração do outro. No momento que você tem Jesus no coração, você passa a ser um dizimista naturalmente, sem precisar que a pastoral do dízimo lhe convoque. Então, e eu sempre digo que o dízimo tem 3 princípios básicos, que é a conversão, a fidelidade e a pertença. Então, eu associo isso ao texto dos homens como a mesma coisa. A conversão é o seguinte: quanto mais convertido você tiver, mais consciente você é do seu papel de evangelizador. E o termômetro dessa conversão é a sua fé. Quanto mais fé você tiver, mais convertido você é. A fidelidade é aquela de você... O homem, ele é fiel a uma cervejinha no final de semana, ele é fiel a uma pelada, ele é fiel a assistir o jogo na televisão, ele é fiel à praia, essa coisa. Então ele precisa ter essa fidelidade também para com o texto. E o sentido da pertença. No momento que você participa de um texto e vê que ele começa a crescer, você se sente corresponsável pelo desenvolvimento dele. Então você se dedica mais ainda. Isso, e é gratificante, uma entrega generosa e gratificante. Exatamente. Então, seu Veloso, por que propagar a devoção da Mãe Rainha e a oração do Santo Terço? Olha, essa devoção da Mãe Rainha, ela começou há muitos anos, antes mesmo do Terço dos Homens, com o Pozobon, que era um comerciante lá me parece que Santa Maria, Rio Grande do Sul, que recebeu uma imagem da Mãe Peregrina, com o objetivo dele sair de casa em casa. Só que depois ele percebeu que ia demorar muito isso, e mesmo que ele fosse todo dia numa casa. E ele fez réplicas e distribuiu para outras pessoas para que se visitasse as casas para começar a fazer as orações da Mãe Rainha. Tanto que tem aquele canto que é Mãe Admirável, a Mãe Peregrina, né? Então, o Padre Antônio Maria que faz a interpretação. Exatamente. Então, a partir daí, a gente diz que o texto dos homens foi criado a partir dessa devoção. Por isso que o nome do texto é Texto dos Homens, Mãe Rainha. Ah, perfeito. Muito interessante isso. Muito bem, estamos conversando com o seu Veloso, que é coordenador do Texto dos Homens, a nível do Regional Nordeste 5. Estamos aqui conversando primeiramente sobre o que é o Grupo do Texto dos Homens, a sua missão, enfim, o seu papel dentro da Igreja Católica Apostólica Romana e em especial na Arquidiocese de São Luís do Maranhão. Agora, sobre o projeto de lei, a Valéria Baldez tem outro questionamento. De volta aqui ao estúdio da Rádio Educadora no Santuário do Padroeiro do Maranhão. Seu Veloso, sobre o projeto de lei, quando foi criado e qual o sentido da criação do Dia Estadual do Terço dos Homens? Olha, isso é muito importante, até porque a gente passa a ter um dia específico para o terço, não que o terço seja uma vez por ano, o terço é diário, né? Assim como tem o Dia Internacional da Mulher, mas o Dia da Mulher é todo dia. Agora, o dia de homenagem ao Terço dos Homens, que foi um projeto da deputada Helena do Alíbio, ele vai ser comemorado no último domingo de abril, né? Então, eu até divulguei isso, a gente participa de um grupo de WhatsApp com todos os coordenadores do Norte e do Nordeste. E eu divulguei isso aí no WhatsApp, e uma pessoa da Bahia
me disse que lá também tem esse dia do Terço dos Homens, só que não é um dia específico, é o primeiro domingo após a Páscoa. Então, no nosso caso aqui, vai ser sempre o último domingo de abril. Agora, um projeto da deputada Helena do Alibe, e eu me refiro ao marido dela, o Afonso Manuel, que foi meu colega de infância no Marista, nós estudamos juntos, eu sou mais velho, eu era mais adiantado do que ele, e o Afonso, antes da pandemia, a gente já realizava essas missas lá no Memorial João Paulo II, e ele frequentava muito as nossas missas, na época ele era deputado estadual. Então eu vejo aí uma extensão, marido e mulher, né, para fortalecer o Terço dos Homens. Família, tem todo esse significado, né, seu Veloso? E outra coisa que eu vou contar aqui que não estava no script, no dia 14 de outubro de 1991, esse ano vai fazer 30 anos, que o então Papa João Paulo II esteve aqui. Na época, o governador do estado era o Edson Lobão, e ele construiu uma estrutura lá no aterro do Bacanga para o Papa celebrar uma missa. Depois que o Papa foi embora, aquela estrutura ficou abandonada e foi depedrada, acabou, ficou do nada. E nós conseguimos, junto ao DPU, Departamento de Patrimônio da União, que é aquela área lá, para que aquele monumento ficasse à disposição da Arquidiocese de São Luís. E nós conseguimos, e o bispo Dom Belisário passou a responsabilidade do Terço dos Homens para a gente revitalizar, reconstruir aquele ambiente. E a gente começou a fazer isso no começo de 2015. Como a gente não tinha recursos, a gente fazia feijoada, a gente fazia bingo, a gente fazia rifa, e a gente devagarzinho a gente foi fazendo. Quando chegou ano passado, o governo do estado resolveu, e lá quando nós começamos a revitalizar, nós demos o nome de Memorial São João Paulo II, porque para nós lá é um local sagrado. Então, o Memorial São João Paulo II é o complexo. E em cima nós temos uma capelinha que a gente chama de Capela Mãe Rainha. Por que o lugar para nós é sagrado? Porque ali, um dos santos da Igreja Católica, hoje, né? Quando em vida, passou ali e celebrou uma missa. Então aqui passa a ser um local sagrado. Então, ano passado, o governo do estado resolveu fazer um parque maior em toda aquela área. E pelo exemplo que a diocese vinha fazendo, o parque passou a se chamar Parque São João Paulo II. E o nosso memorial está dentro do parque. E lá tem umas imagens, umas estátuas do Papa, tem muita coisa, tudo relacionado à igreja. Muito lindo o parque. Então lá é uma coisa que o Terço dos Homens é que administra, mas aquilo é um espaço da diocese. Lá está aberto a todas as manifestações de outras pastorais, pastoral familiar, essa coisa toda. Tanto que ficou tão importante aquilo para nós, que o nosso bispo vai assumir no dia 18 de julho oficialmente, e a posse dele vai ser lá no memorial. Então isso nos envaidece, nos dá nos orgulho, e também nos chama a responsabilidade, porque aumenta o nosso compromisso, e a gente lutar para que o Terço dos Homens cresça mais ainda. Porque na igreja nós temos duas coisas importantes, e uma é a fé e o outro é o comprometimento. Isso mesmo. Muito bom, seu Veloso. 9 horas e 33 minutos. Agora o Matheus do Brasil tem um questionamento. O senhor já falou, inclusive, que o dia do escolhido para o Dia Estadual do Terço dos Homens é o último domingo de abril, mas o Matheus do Brasil tem um questionamento. Muito bem, mais um questionamento aqui que eu tenho sobre o Dia Estadual do Terço dos Homens. Por que essa data foi escolhida? Essa data de último domingo... Não, aí eu desconheço. Uhum. Isso aí foi uma iniciativa da própria deputada Helena do Alibe, entendeu? Aí os motivos pelo qual foi escolhida essa data, aí eu não sei. Mas eu só sei que é importante para nós. Isso mesmo, inclusive... E, infelizmente, o último domingo de abril já passou, senão a gente ia fazer uma festa grande. Justamente. Inclusive, eu tenho até um áudio aqui que
Vou verificar aqui. Daqui a pouquinho eu posso mandar para o Matheus mais tarde, um áudio da doutora Helena falando sobre esse projeto de lei. Mas suas considerações finais e também o convite. Agora sim, o convite aos homens que estão participando, que estão sintonizados nesse momento na Rádio Educadora, em cima de 9 horas e 34 minutos. Considerações finais e também o convite aos homens para fazer parte do movimento do Terço dos Homens. Olha, eu gosto muito de contar história. Certo. Então, como eu te disse anteriormente, o Terço dos Homens ele foi criado no dia 30 de maio de 1997. Então, no ano que vem, 2022, em 30 de maio, ele vai fazer 25 anos. Só que a igreja não vai comemorar esses 25 anos só em 2022. Nós começamos a comemorar no dia 30 de maio de 2021, que a gente considera, porque é 30 de maio aniversário, no dia 31 nós já estamos iniciando o ano jubilar. Então, no dia 30, porque foi um domingo, aconteceu uma missa a nível nacional celebrada em Olinda, onde é a sede nacional do Terço dos Homens. E ficou em reunião definido que cada estado faria o seu lançamento numa época oportuna, mas que fosse o mais próximo possível, entre junho e julho. E como a gente celebra todo quarto domingo de cada mês uma missa lá no memorial, para não estar todo dia lá em função da pandemia, né, e do distanciamento, essa coisa toda, nós resolvemos aproveitar essa data. Então, no dia 27, que é domingo agora, nós faremos o lançamento do ano jubilar no estado do Maranhão. Então, vai ser uma celebração que vai ser comandada pela Forania de São Benedito, pessoal de Axixá, Bacabeira, a região continental eles que vêm trazendo seus leitores, seus cantores, essa coisa toda. O nós do regional vamos participar apenas com o comentarista, porque a gente precisa, durante a missa, o comentarista vai ler a oração do texto, vai ler o decreto que criou o ano jubilar, essa coisa toda. E até como forma também de dar espaço para os homens, né, que participam. E nós estamos divulgando, nós estamos vendendo camisas, estamos vendendo máscara, e nós estamos divulgando não só nas dioceses do Maranhão, mas nós estamos divulgando nos estados do Norte e do Nordeste. Porque você não é obrigado a ir lá, porque não tem espaço para todo mundo. Mas a missa vai ser transmitida pelo canal do Terço dos Homens. O Terço dos Homens tem um canal que é THMR, Terço dos Homens Mãe Rainha. THMR-SLZ, que é a sigla de São Luís, tracinho MA, que é Maranhão. Então, através desse canal, você pode estar onde estiver, você assiste a missa. Então, eu quero ver durante a missa, eu vou estar lá com o meu celular, quantos participantes estão tendo naquele momento. Então, para a gente medir o quanto o Terço dos Homens está entrando na cabeça das pessoas, entendeu? Porque para assistir essa missa não é obrigado você ser do Terço dos Homens. Qualquer mulher pode assistir, qualquer pessoa que se sentir tocada pode assistir. A missa é domingo às 7 horas da manhã. Vai ser celebrada pelo padre Clemilton, que é o assessor espiritual da Arquidiocese de São Luís, e vai ser acompanhado por 2 diáconos, né? É um que vem de Bacabeira e o outro daqui de São Luís, que é o Jorge, que faz parte da diretoria da coordenação regional. Que maravilha. Então, dia 27, às 7 da manhã. Às 7 da manhã. No Parque São João Paulo II. No Memorial São João Paulo II, que fica dentro do Parque Memorial São João Paulo II, e que você vai assistir pelo YouTube. THMR SLZMA. Perfeito. Então, seu Veloso, inclusive o senhor falou até que as mulheres também são convidadas a participar. Geralmente tem mulheres que acompanham os homens no Terço dos Homens, usam a camisa azul, né, com o símbolo da Mãe Rainha com o terço, né, que é, vamos dizer, a logomarca do Terço dos Homens. E eu acho muito legal isso, muito bacana. Até porque a gente tem o terço normal, que é para todo mundo. O Terço dos Homens é uma coisa específica para o homem, mas a gente não pode impedir que aquelas mulheres mais interessadas, elas participem também. Elas podem não participar de diretoria, de organização, mas como pessoa que vai rezar o texto, ela é bem-vinda. Maravilha, muito até importante. Porque
no texto a gente faz destaque a uma mulher, que é Nossa Senhora. Isso. Né? Inclusive, eu desenvolvi um conceito, que você não vai achar em lugar nenhum na internet, que eu digo que o texto é uma corrente de oração que nos une a Jesus por meio de Maria. Esse é um conceito que eu desenvolvi do texto dos homens. Isso mesmo, e muito importante. Inclusive, até o Célio Alves, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Coab Anil, manda uma saudação ao Senhor e também a todos os homens do grupo no Texto dos Homens, na Arquidiocese, no Regional Nordeste 5. Está mandando aqui no WhatsApp Educadora, através do número 987572140. Muito bem, em cima de 9 horas e 39 minutos, conversamos aqui com o seu Veloso, que é o coordenador do Texto dos Homens a nível regional. Seu Veloso, muito obrigado pela sua presença aqui no Roda Viva da Rádio Educadora do Maranhão. Eu aqui agradeço a oportunidade de mais uma vez estar divulgando, não a missa em si, mas o Texto dos Homens para todo o Maranhão, até porque a gente sabe da penetração que a Rádio Educadora tem em todo o estado, né? Então isso é muito importante para nós. Inclusive a gente, eu gostaria de participar de outros momentos também com a Rádio Educadora. Estamos aqui abertos para todas as iniciativas e quem sabe aí fazer essa divulgação maior, né, do Texto dos Homens, fazer que o Texto dos Homens chegue ao rádio e possa chegar a muitos e muitos municípios do estado do Maranhão e, por que não, Brasil afora.